Enquanto você acessa a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, capítulo do qual destacaremos os versos 1 a 11, eu quero lhe fazer um convite. A Igreja Batista do Barro Preto se organiza como que um avião que para voar precisa de duas asas. No dia a dia, nós estamos reunidos como uma grande congregação, nos cultos ao Senhor, muito especialmente no domingo pela manhã, domingo à noite e na quinta-feira à noite. Mas também há uma outra asa, que é a reunião da igreja em pequenos grupos. Os pequenos grupos não são sinônimo de panelinha. Pode até existir panelas, mas as tampas sempre estão abertas nessa igreja. Então, irmãos, nós valorizamos esse encontro geral da igreja, mas sabemos que há muito a conversar olho a olho. Há muito a se fazer no relacionamento pormenorizado com o irmão. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo em que estudamos a palavra, nos fortalecemos na fé e buscamos alcançar outras vidas para Cristo, eu quero sugerir que você faça contato com a igreja na secretaria. Você tem aqui nesse boletim impresso, assim como tem também no site da igreja, os telefones para falar conosco. Mas na página 4 desse boletim, você encontrará IBBP nas casas. O relator, o irmão Murilo Augusto, ele coordena os pequenos grupos da igreja. Você tem à sua disposição um e-mail e você pode nos enviar um e-mail dizendo: eu quero integrar um dos pequenos grupos. Por que estou dizendo isso? Porque já há algumas semanas nós estamos estudando nas quintas-feiras e aprofundando nos pequenos grupos um tema geral cujo título é Deus cuida de você. Temos falado do cuidado de Deus por cada vida aqui presente. E a cada semana temos convidado os irmãos a perceberem o cuidado de Deus para que vençam uma luta desta vida. Hoje falarei sobre a vitória frente à insatisfação. Você tem sido insatisfeito? Você reconhece que tem te faltado satisfação no viver? A palavra de Deus te convida a vencer esse inimigo chamado insatisfação. Pois na semana seguinte, porque para essa semana estudaremos aquilo que vimos na quinta passada, no culto da quinta, nós estudaremos Vença o Desânimo, e na semana seguinte nós estudaremos nos pequenos grupos profundamente esse tema que eu quero expor para vocês. Mateus 4, versos 1 a 11, a palavra do Senhor assim nos diz. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Meus irmãos,
Se Jesus foi posto à prova pelo tentador, tenha certeza, você também será tentado por ele. Satanás, desde o princípio, rebelado contra o conselho do Senhor, se apresentou como um ser que foi criado por Deus para se satisfazer e gozar da presença dele eternamente, mas portou-se como um ser insatisfeito. Em sua carreira maligna, continua tentando os homens para que não se satisfaçam em Deus e na sua palavra. E é claro, meus irmãos, que o arqui-inimigo de Deus, o diabo, com certas habilidades que tem de um ser espiritual, sabe daqueles momentos em que especialmente estamos enfrentando tribulações, isto é, dificuldades, problemas, instantes difíceis de nossa alma. E ele então utiliza-se dos seus recursos para nos convidar à insatisfação diante do nosso Deus. Olhem para Jesus, o nosso Senhor e Mestre, o nosso modelo, o nosso exemplo. E perceba que Jesus, no início do seu ministério, experimentou um período de solitude no deserto, quando Satanás também quis pôr à prova a satisfação de Jesus nos planos do Pai. Esse texto da palavra de Deus, irmãos, é um alerta para você que tem vivido como se o diabo não existisse. Se não é correto supervalorizarmos a existência e a ação dele, não é correto, irmãos, fazermos de conta que ele não existe e até acreditarmos que ele é aquela fantasia do carnaval de quem utiliza-se de um rabinho com um tridente e alguns chifres. O diabo está vivo, atuante, e até que um dia seja amarrado pelo Senhor, ele nos tentará para que nos rebelemos também como Deus, contra o Deus que é todo amor, para que nos portemos como pessoas insatisfeitas. João, o apóstolo, exatamente dirigido pelo Espírito de Cristo, que é relatado no Evangelho de Mateus, lá na sua primeira carta, a primeira carta de João, nos alerta acerca das modalidades comuns de ação do tentador. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 de João, no capítulo 2, versos 15 a 17. Meus irmãos, uma das evidências que temos de que a Bíblia é a inerrante, inspirada e é a suficiente palavra de Deus, é a sua unidade. Você verá a Bíblia confirmando a Bíblia explicando a Bíblia. Coloque justapostas as perícopes, as partes do texto bíblico de Mateus capítulo 4 e 1 de João capítulo 2, 15 a 17. Você verá que a palavra de Deus está falando do mesmo assunto. O que João diz? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, transforma estas pedras em pães. A concupiscência dos olhos, tudo isto te darei, as glórias deste mundo se prostrado me adorares. E a soberba da vida, atira-te daqui abaixo, para demonstrares que és o Filho de Deus, que os anjos, como diz a palavra, te socorrerão. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua vontade, as suas paixões, a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. João nos diz, lembrem-se que como Jesus, que se identificou conosco na carne, foi tentado, vocês também serão tentados pela paixão da carne, dos olhos, pela soberba da vida. Vocês conhecem Jesus e são dirigidos pelo Espírito de Jesus, que os habita desde a conversão. Portanto, não cedam ao tentador.
A palavra de Deus, irmãos, nos alerta para essa tentação desde o princípio. Veja Gênesis no capítulo 3, a partir do verso 1, como a palavra de Deus descreve a ação do maligno, a ação da serpente, de Satanás. Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Meus irmãos, desde o princípio, Satanás pergunta assim: você está satisfeito com a palavra de Deus? Deus disse: não coma desta árvore? É isso mesmo. O Senhor nos deu todo o jardim. Apenas nos fez um pedido simples, que põe à prova a nossa obediência. Deus nos criou com a capacidade de escolher entre o que é certo e o que é errado. Isso não altera a soberania dele. Isso não diminui a glória dele. O Senhor apenas disse: não coma desta árvore que está no meio do jardim. E o que Satanás disse? Satanás disse: olha, Deus não quer que vocês provem de algo agradável ao paladar. Deus não quer que vocês vejam coisas extraordinárias. E Deus não quer que vocês tenham a glória dele, que vocês conheçam o que só ele conhece. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Meus irmãos, Satanás não mudou os seus planos. Ele é, de certo modo, previsível, porque a palavra de Deus diz quem ele é, como ele se porta e, o mais importante, como ele pode ser repreendido e vencido. A palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8, no verso 44, sentencia: o diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, pela palavra de Deus, alertamos você acerca da busca de Satanás por pessoas que estão insatisfeitas com Deus. Você, crente em Jesus, meu irmão em Cristo, prepare-se. Você será assaltado pela insatisfação ao longo da vida. E é nesse momento em que você é provado, que você precisará ter certeza da fonte da sua satisfação. Que você precisará cantar com firmeza: satisfação é ter a Cristo. Não há maior prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Eu tenho paz real, eu tenho gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. A minha oração é que ao longo dessa semana, quando você estiver diante da mesa de refeição e estiver tentado a acreditar que há pouca comida em sua mesa, você lembre-se do que cantou aqui, diga: satisfação sem fim eu tenho em Cristo e sou satisfeito no alimento que Ele me dá. Você que olhará para o seu esposo e dirá: a Deus, por que eu tenho que continuar convivendo com esse homem? Eu espero que pela fé você diga: eu estou satisfeito em Cristo, por isso eu vencerei os defeitos do meu esposo, observando as virtudes dele. Você que um dia desejou um emprego
e depois de participar de um longo processo seletivo, foi contratado e você vibrou e pulou, e para você aquele era o melhor emprego do mundo, e você estava empolgado e pensando em tudo que faria, porque agora você foi contratado, e olhando com carinho para o seu currículo que agora estava enriquecido, e você levantou cedo e pôs a melhor roupa e saiu assopiando, entrou no metrô dizendo: eu estou indo para o meu serviço. Mas o tempo foi passando e você começou a ouvir dos colegas: nós ganhamos tão mal, e o patrão é tão insensível, e nós merecemos muito mais, e não nos valoriza. E você agora está observando o seu emprego e dizendo: que maldição é na minha vida. A minha oração é que você cante o que nós cantamos aqui hoje: satisfação é ter a Cristo. Onde está a sua satisfação? O seu contentamento, a sua alegria, em quem está? Saiba que o sustento do cristão vem de Deus. Observem que Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, estava há 40 dias e 40 noites jejuando, e ele então teve fome. Ele estava no deserto onde não havia alimento, e ele ali, preparando-se para o seu ministério, decidiu buscar maior comunhão com o Pai. Ele, o Deus Filho, em profunda comunhão com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, quando Satanás se apresenta dizendo: estão faltando os pães? O Pai não te deu pães? A minha sugestão é que você demonstre a sua insatisfação, já que ele não te deu pães, e você ordene, já que és o Filho de Deus, que pedras se transformem em pães quentinhos, saborosos. Jesus, porém, respondeu, citando a palavra de Deus no livro do Deuteronômio: tudo que Jesus disse ao diabo, no que está relatado por Mateus, está nos capítulos 6 a 8 do livro do Deuteronômio. Jesus disse: Satanás, você conhece o que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas o sustento do homem vem de Deus, viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, Jesus sabia que o Pai lhe auxiliaria no momento certo. Por isso, não cedeu à paixão da carne e não aceitou a oferta do tentador. Eu convido você a olhar para Jesus, sabendo que quando estiver sendo tentado, quando você estiver em dúvida quanto ao seu sustento, quando você estiver com medo de não conseguir o necessário para a vida, continuar confiando em Deus e agindo como um crente sério, que sabe que Deus sustenta aqueles que são dele. Thomas Watson disse o seguinte: não há melhor antídoto contra cobiçar aquilo que é dos outros do que satisfazer-se com o que é seu. Não há melhor antídoto contra cobiçar aquilo que é dos outros do que satisfazer-se com o que é seu. O que Jesus tinha naquele momento? Tempo para jejuar. Porque naquele momento, na verdade, ele queria gastar todo o tempo que tinha em comunhão com o Pai. Jesus sabia que na hora certa o pão chegaria. Não tem sido assim na sua vida? Esteja satisfeito em Cristo. É porque Cristo satisfaz que você está aqui hoje, com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos de idade. Porque no momento certo, Deus responde à oração do seu servo e concede o sustento. Vença a insatisfação. Creia que Deus proverá o necessário. Meus irmãos, quando falamos de satisfação, precisamos considerar a insistência do diabo ao dizer a Jesus: mostre quão grande você é. Mostre que você é diferente dos outros. Mostre que você é o rei que eles tanto esperam. Mostre que você é extraordinário. Está escrito, Jesus. Satanás, irmãos, diz:
Você citou as Escrituras, pois eu quero citar. Meus irmãos, Satanás cita a palavra de Deus e diz: está escrito acerca do Messias, que os anjos te guardarão e eles te sustentarão. Mostra quem tu és. Se algo vier a dar errado, os anjos cuidarão de ti. Meus irmãos, olhem para o nosso Mestre e Senhor, dizendo no verso 7. Tudo isso está escrito, Satanás. Mas também na escritura do meu Pai está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente dar ordens a Ele. Não tente assumir a postura de Senhor, fazendo do Senhor o teu servo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Como eu admiro o meu Mestre, o meu Deus e Senhor Jesus. Irmãos, Jesus não precisou demonstrar qualquer superpoder ao adversário. Importante mesmo era a opinião do Pai. Quando eu era criança, eu lembro-me que os momentos em que mais eu me dei mal na vida foi quando alguém disse assim: quero ver se você é homem. E eu queria provar que eu era homem. Meus irmãos, utilizando o dialeto baiano, onde eu nasci, na Bahia, eu me lasquei muitas vezes. Quantas vezes, irmãos? Algo errado estava diante de mim e um amigo dizia: quero ver se você é homem. Claro, eu queria mostrar que eu era homem, sim. E meus irmãos, quantas vezes me arrependi de ter que provar aquilo que eu não precisaria provar. Porque quando eu nasci, o médico disse: é homem, ponto final. Eu serei homem até o último dos meus dias. Não é possível, irmãos, que eu seja transformado numa mulher. Como não é possível nunca que uma mulher seja transformada em homem. Quando alguém disser para você: prove que você é mulher, desconsidere. Você que é mulher será mulher até o último de suas vidas. Isso nem depende de você, depende de Deus que te fez mulher. No meu caso, depende de Deus que disse: esse cabra vai ser homem e será macho até o fim da vida. Amém. Meus irmãos, quando eu tinha que provar que eu era alguma coisa, a coisa não prestava. E aí eu, que era muito homem, tinha que me acertar com uma mulher que era minha mãe. Despoje-se, meu irmão, de qualquer vaidade, viva para a glória de Deus. A pessoa mais importante da sua vida não é você, é Deus. Onde você estava quando Ele criou todas as coisas? Você não é o centro do mundo. Você não é o centro de todas as coisas. Eu não devo viver para a minha satisfação. Eu devo viver para a glória daquele que me amou e me amará eternamente. Despoje-se da vaidade, reconheça que a pessoa mais importante da sua vida é o Deus Criador. Jesus disse: Satanás, não queira que eu faça algo sugerido por você. Não queira que eu seja mais do que aquilo que o Pai tem para mim. Deus sente prazer em nós quando sentimos prazer nele. Quem disse isso foi o mestre Agostinho de Hipona, nosso irmão bispo de Hipona, Agostinho, há muitos séculos. Deus sente prazer em nós quando nós sentimos prazer nele. Quando nós dizemos que a nossa glória é servir a Deus. A glória do cristão, a satisfação do cristão é servir ao Senhor. Todos aqueles que tentam servir a si mesmos servem a um péssimo senhor. Se frustram, insatisfeitos, se arrependem de terem vivido em torno de si mesmos. Meus irmãos, onde está a nossa satisfação? Satanás, insistente como é, lembre-se disso, leva Jesus a um monte muito alto, mostra-lhe reinos do mundo e a glória deles. Como eu disse, Satanás é um anjo que caiu da presença de Deus, portanto guarda certas capacidades de um ser espiritual. Ele não tem todo o poder, claro que não. Todo o poder pertence a Jesus. Mas ele tem sim algumas habilidades. E ele então conseguiu apresentar reinos e glórias do mundo e disse: tu sabes, Jesus, esse mundo é meu. Tu sabes que esse mundo já é do maligno. Tu sabes, está escrito nos Salmos. Isso, claro, irmãos, é aquilo que eu
Estou imaginando da construção que o diabo fez ao tentar Jesus pela terceira vez. Talvez Satanás tenha dito, está escrito no livro dos Salmos, que o Senhor olhou do céu para ver se havia um justo sequer, e não há. Esse mundo é meu, Jesus. Todos são maus. Pois já que ele é meu, se você fizer uma coisa à toa, coisa pequena, assim uma ajoelhadazinha diante de mim, uma adoraçãozinha rápida, eu te dou tudo isso. Meus irmãos, Jesus, o nosso Senhor, olha para Satanás e diz, retira-te, infeliz, retira-te da minha presença, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, só a Ele darás culto. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram, e Ele te deixará, todas as vezes em que você disser, está escrito, retira-te da minha vida. Meus irmãos, o Senhor Jesus não abriria mão do plano do Pai. Jesus não ouviria outra voz que não a voz do Pai. Abrir mão da voz do Pai é abrir mão do caminho seguro no viver. Se você está cedendo ao tentador e negociando o evangelho e começando a celebrar a amizade com esse mundo mau, se você tem amado mais a diplomacia do que a fidelidade a Deus, você precisa acordar, porque diz a palavra de Deus que há caminhos desse mundo que parecem muito bons, mas o fim destes caminhos é a morte, é a destruição. O profeta Jeremias, irmãos, diz, enganoso é o coração mais do que tudo, é desesperadamente corrupto, quem dominará, quem o compreenderá, quem conseguirá domar o seu coração mau? Então, seja uma vida satisfeita no Senhor que diz, eu não estou à procura de um outro Deus, de um outro Senhor, de uma outra voz, de um outro conselho. Eu conheço o Deus Santo, perfeito, que se revela com profundidade em sua palavra, a lei dele, que traz satisfação a ponto do salmista dizer que o jovem é mais sábio do que os idosos, porque medita na lei de Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos alerta no próprio Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Por exemplo, Jesus fala do Deus das riquezas, Mamon, um ídolo muito popular na antiguidade. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É o mesmo Jesus que diante da cruz, em Mateus 26, nos versos 53 e 54, tendo sido cercado por homens armados para prendê-lo, e tendo visto um dos seus discípulos sacando da espada para atacar um soldado, isso fez cortando-lhe a orelha, Jesus no verso 52 diz, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder, de que o Filho do Homem será injustamente aprisionado, injustamente julgado, injustamente crucificado, mas segundo a justiça de Deus será ressuscitado e glorificado será eternamente por seus servos. Olhem para Jesus, irmãos. Todos os bens deste mundo, sem a aprovação de Deus, significa miséria. O bem eterno é o mais durável. Pense bem. Você já pensou nas coisas mais importantes da vida? Elas não são vendidas no mercado ou na feira. E eu frequento feira livre e frequento o mercado central desta cidade semanalmente. Eu não encontrei nenhum box do mercado central, que é grande, vendendo 1 quilo de amor. E como é importante amar e ser amado. Eu não encontrei
nenhum comerciante do Mercado Central, irmã Luziene, vendendo 1 litro de paz. E não dá para viver sem paz. Eu não encontrei, irmão Flávio, 1 metro de alegria no espírito. No mercado, não. Meus irmãos, Jesus Cristo nos mostra que o alvo do nosso viver deve ser cumprir a vontade de Deus, viver satisfeito nele. Eu quero compartilhar a poesia de Vinícius de Moraes, não por completo, porque ela é longa, mas apenas um trecho. A conhecida poesia intitulada A Felicidade. Veja o que Vinícius de Moraes, poeta destacável da língua portuguesa, diz. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, para tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida tão breve. Precisa que haja vento sem parar. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Essa poesia comunica muito bem a angústia de um coração insatisfeito, daquele que não venceu ainda a insatisfação, que não está satisfeito em Cristo, não se satisfaz em Cristo. O homem que não conhece a Cristo, porque não conhece a Cristo, não sabe que o seu sustento está garantido, vem do Senhor. Porque não conhece a Cristo, não sabe a quem dar a glória do seu ser. Porque não conhece a Cristo, não conhece o alvo da sua vida, que é cumprir a vontade de Deus. Esse homem continuará cantando, declamando. Tristeza não tem fim, a felicidade sim. Meus irmãos, é preciso vencer a insatisfação, cultivando comunhão com Deus pela oração. Ore, meu irmão. Clame a Deus para que encha o seu coração de satisfação na presença dEle. Segundo a palavra de Deus, na presença do Senhor há plenitude de alegria e há delícias perpetuamente. Você tem sido insatisfeito, murmurador, você reclama sem parar. Você é aquela pessoa que, tal como a goteira, pouco a pouco traz perturbação à casa, porque a todo instante faz uma pequena queixa. Ore a Deus para que mude a sua visão acerca de quem Deus é, o seu sustentador, acerca de quem você é, uma vida para glorificar a Deus, acerca do alvo da sua vida, viver para cumprir a vontade de Deus. Mas além de cultivar comunhão com o Senhor, busque conhecer a palavra dEle, para que você não seja presa fácil do diabo. O diabo que se manifesta na carne, no mundo. Veja o alerta da palavra de Deus na epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 13. Tiago 1,13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Pare de dizer, meu irmão. Pare de dizer, minha irmã. Deus se esqueceu de mim, Deus armou uma para mim. Você não conhece o Deus da Bíblia, o Deus Santo. 3 vezes santo. Ninguém é tentado por Deus. Deus nos oferece oportunidades de crescimento espiritual, não de destruição espiritual. Tentador é o diabo. Ninguém, ao ser tentado, e todos nós somos tentados, ninguém diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um, Tarcísio, Sofia, Roger, Hélio, Jerusa, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pela sua paixão, por sua insatisfação. Tudo que Deus deu não é suficiente, quer algo diferente, acredita que tem algo melhor do que aquilo que Deus pode lhe dar. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Admita que é responsabilidade sua ceder à tentação dos olhos da carne, da soberba da vida.
Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. É como uma gestação. Você começa perguntando a si mesmo, e se? E se eu tivesse aquilo que o Euler tem? E se eu pudesse conquistar aquilo que a Raquel conquistou? É uma gestação. E depois você começa a fantasiar. Como seria se eu estivesse no lugar da Marta? Ah, como seria se eu fosse o Silvério? Dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, mostra o que é. É aquele que tem como salário a morte, gera a morte. Cuidado, meu irmão. Conheça Deus de perto para que você vença a insatisfação. Quando alguém conhece a Deus de perto, está sempre satisfeito nele. Pastor John Piper, pregando recentemente para a sua igreja, disse o seguinte: meus irmãos, o homem que não conhece a Deus não é capaz de entender o que de fato é prazer. Nem 10.000 encontros sexuais, nem muitas vezes o prêmio da loteria pode se comparar ao prazer de alguém que conhece a Deus e é conhecido por Ele. O homem que não conhece a Deus não sabe do que estamos falando. Mas se num ato de fé vier a crer no Senhor, entenderá finalmente o que é viver satisfeito com aquilo que Deus dá, com aquilo que há à sua volta, com aquilo que o Senhor lhe tem permitido ser e fazer. Viva satisfeito no Senhor por conhecê-lo de perto e por conhecer a palavra dele. Você também vencerá a insatisfação se você estiver caminhando em comunhão com o Senhor, felizmente alimentado pela palavra dele. Eu finalizo com uma declaração extraordinária da palavra de Deus em João 14, verso 30. Diz Jesus: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Satanás não tem qualquer parceria comigo. Satanás não tem lugar em minha vida, não tem espaço em meu coração. Vem aí o príncipe do mundo com toda a sua fúria, mas ele de mim nada conquistará, porque eu estou satisfeito no Pai. Vença a satisfação, porque satisfação é ter a Cristo. Que você nessa noite diga com confiança: com Cristo estou contente, Ele me satisfaz.